Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Deus abençoe sua vida. Hoje nós estamos no 12º episódio da nossa série Símbolos Ocultos nos 10 Mandamentos. Gente, tem sido um tempo assim, joia, não tem? Fala a verdade, muita coisa pra explodir a cabeça. Então, hoje, no 12º episódio, nós vamos trabalhar o número 10 e o 10º mandamento. A gente já falou um pouquinho do número 10 no nosso segundo episódio, mas agora vamos aprofundar um pouquinho mais do número 10 aqui, tá bom? Por falar em segundo episódio, eu queria te recomendar que você, pelo menos, assistisse o primeiro e o segundo episódio, tá bom? Claro que o que eu queria te recomendar mesmo é que você assistisse todos os 12 episódios, contando com o 12º episódio. Mas talvez você esteja querendo tanto assistir só o 12º, porque você queria entender o número 10 e tá tranquilo, não tem problema. Mas pelo menos que você assista o primeiro e o segundo episódio. Aliás, eu queria mesmo era te recomendar que você maratonasse a série toda, todos os 12 episódios. E aliás, gente, não é tão difícil porque são só de 20 a 30 minutos cada episódio. Então, não é tanto tempo assim. Dá para você maratonar com certa tranquilidade aí os 12 episódios até aqui, tá bom? Então, 12º episódio, vamos entender o 10º mandamento? Mas vamos começar orando, tá bom? Aqui nessa casa não se faz nada sem oração. Senhor, Deus de Abraão, em nome de Jesus, nós clamamos por intervenção do Senhor. Clamamos para que o Senhor traga sobre nós visitação, que o Senhor traga sobre nós a manifestação do poder do sangue do Cordeiro, nos protegendo nos 4 ventos. Que sejamos guardados nesse ambiente, desse lado da tela, mas também no outro lado da tela, onde teu filho, tua filha está recebendo essa verdade, se expondo a essa revelação. Eu clamo ao Senhor para que a verdade revelada traga cura, traga libertação, desse lado da tela e do outro lado da tela. Eu clamo para que esse ambiente que envolve esse lado da tela, o outro lado da tela, que a gente chama de ambiente virtual, que envolve esses dois lados, mas também o meio que nos liga à internet, esse ambiente virtual, assim, que isso seja protegido pelo sangue de Jesus e que o Senhor tenha acesso para trazer revelação e graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O número 10, que está presente aqui no 10º mandamento, propositadamente, na minha perspectiva, o número 10, ele aparece na Bíblia sempre como o número completo. O número 10 é o número que fala de não pode ser mais nem menos. A gente nota o número 10 aparecendo, por exemplo, quando Abraão, no capítulo 19 de Gênesis, ele está orando por Sodoma e Gomorra e ele vai reduzindo o número de justos para salvar Sodoma e Gomorra. E aqui eu preciso te contar que a perspectiva correta do que está acontecendo ali em Sodoma é que os sodomitas abriram a possibilidade de destruição das trevas, tem algo das trevas que vai acontecer, vai haver um movimento das trevas terrível ali, e Deus conta para Abraão para que Abraão faça intercessão por Sodoma e Gomorra. Deus traz Abraão para dentro do jogo justamente para que Abraão seja a pessoa que intercede. Sabe aquele texto de Ezequiel que diz: procurei entre eles um homem que se colocasse na brecha e fechasse o muro? Então, Abraão é esse justo que vai se colocar na brecha. E Abraão está pedindo para Deus salvar Sodoma por causa dos justos que estão lá. É isso que Deus está pedindo. Vamos procurar justos lá e vamos salvar Sodoma por causa dos justos que tem lá? E aí Abraão começa um clamor dele dizendo: Senhor, se tiver 50 justos lá em Sodoma, o Senhor
Salva Sodoma? Salva, Abraão. E aí Abraão desconfia, acho que não tem 50 justo lá não, porque Sodoma é o terror. Senhor, e se tiver 40? E ele vai baixando. Ele parou em 10. Algumas pessoas reclamam que Abraão parou em 10 porque não era para ter parado em 10, era para ter descido para 0,5, que era basicamente o que tinha, porque só tinha um justo lá, que era Ló. Mas Ló não era completamente justo, então era mais ou menos assim, 0,5. Mas Abraão parou no 10. E muita gente reclama porque Abraão tinha que ter continuado e reduzido o negócio. Só que, por que Abraão parou no 10? Porque na cultura judaica, eles entendem que o número 10 é o mínimo de homens para uma reunião solene de oração. Então, 10 é o número que não pode ser menos, não pode ser mais. Toda vez que algo não puder ser mais e não puder ser menos, ele vai ser chamado de 10. 10 é esse número. Então, Abraão parou no 10 por causa disso. Então, a gente vê esse número 10 aparecendo outras vezes na Bíblia. Por exemplo, em Apocalipse é dito que haverá sobre uma certa igreja, igreja de Esmirna, sobre a igreja de Esmirna haverá uma tribulação de 10 dias. Mas não é 10 dias, é uma fala sobre a tribulação. Vocês vão passar um tempo de aperto, mas Deus está de olho. Não vai ser nem mais, nem menos. Vai ser o número exato. Antes da tribulação, antes do tempo exato da tribulação, ela não pode parar. Mas quando chegar o tempo exato, eu vou fazê-la parar. É o que Deus está dizendo. Então o número 10 aparece ali como essa marca de não vai ter mais. Vai ser o número exato, nem mais, nem menos. O número 10 aparece como o tempo de espera. Os discípulos, depois da ascensão de Jesus, o texto diz que Jesus ressuscitou na Páscoa e depois da Páscoa ele ficou 40 dias, Atos capítulo 1 conta isso, que Jesus ficou 40 dias com os discípulos. E ele fez uma promessa e falou para os discípulos, fiquem em Jerusalém esperando, não viajem, não mude, não vá trabalhar, nada, fica em Jerusalém orando e esperando a manifestação do poder, fica esperando. Jesus sobe no 40º dia e o Espírito desce no 50º dia, ou seja, eles esperaram 10 dias. Então, o número 10 é esse número que fala de completo. É o exato. Nem mais, nem menos. Deus não vai te fazer esperar mais do que precisa. Deus não vai te deixar sofrer mais do que precisa. Deus não vai deixar você passar aperto mais do que precisa. Se você ficar firme, daqui a pouquinho vai passar. Então, tem um texto em Hebreus, no capítulo 10 de Hebreus, pura coincidência, que está no capítulo 10 de Hebreus, tá bom? Essa parte não é por acaso do texto, não. Mas está no capítulo 10 de Hebreus, é pura coincidência. E nesse capítulo 10, a partir do versículo 35, Paulo está definindo fé. Aquela definição de fé que a gente entende que começa no capítulo 11, na verdade, ela começa no capítulo 10 de Hebreus, versículo 35. Ali, Paulo diz assim, não abram mão da sua confiança, porque ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de forma que quando vocês tiverem alcançado a vontade de Deus, vocês recebam o que Deus prometeu. Então, nota, mantenham a confiança e fica firme até vocês fazerem a vontade de Deus. Aí ele fecha assim, ele dá continuidade, porque ele vai fechar lá no final do capítulo 11 de Hebreus. Mas ele dá continuidade falando assim, ainda um poucochinho de tempo, estou falando de versão corrigida, eu amo essa palavra, um poucochinho de tempo, porque um poucochinho de tempo é menos do que um pouquinho. Ainda um poucochinho de tempo, e aquele que vem virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, esse poucochinho de tempo que você tem que esperar é o número 10.
O número 10, portanto, é o tempo em que estabelece que não vai ser mais, mas também não vai ser menos. E você tem que segurar a onda e ficar firme. Mas o número 10, ele não é necessariamente negativo, tipo 10 dias de tribulação, 10 dias de espera, 10 dias de mal. O 10 é o número completo. Ele indica toda vez que você vai viver com o suficiente. É o número 10. Então, por exemplo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje é o 10. Hoje você vai ter o que precisa. E quando é que a gente tem só o que precisa? No inverno. Sabe, a Bíblia é clara em estabelecer um princípio do tempo. Tem um tempo difícil, tem um tempo bom. Tem um tempo de verão, um tempo do inverno. E é assim, Eclesiastes capítulo 3 dá essa ideia pra gente. E vários outros textos dão essa ideia pra gente. Que não vem ao caso, não estou falando disso. Se você quiser aprofundar essa ideia do tempo, no canal do Ministério Bálsamo de Gileade, eu fiz um congresso lá com 5 plenárias, onde eu falo sobre a força do tempo na oração. Estabelecendo que o tempo interfere na oração. Então, se você quiser aprofundar, entra lá no YouTube do Bálsamo de Gileade e procura lá a força do tempo na oração, pastor Jucimar Ramos. Você vai encontrar, eu aprofundo isso, não dá para falar disso aqui. Mas o ponto onde estou ajudando você a entender é que é bíblica a ideia de que tem um tempo bom, um tempo ruim, um tempo bom, um tempo ruim. No tempo ruim, você só terá o 10. É o mínimo necessário. No tempo bom, aí tem abundância, aí sobra, aí sobeja. O número 10 é isso. E é por isso que esse número 10, que é só o suficiente, ele está quase sempre na Bíblia linkado a alguma coisa negativa. Por exemplo, precisa de 10 homens para salvar Sodoma e Gomorra. Precisa de 10 dias de tribulação para você vencer. Precisa de esperar um pouquinho de tempo para a promessa chegar. Então, porque o número 10 é o suficiente, é o necessário. Então, quando esse número 10 aparece, ele não está sendo uma coisa negativa, ele está sendo o suficiente. Quando o texto fala do 10º mandamento, aqui no 10º mandamento, essa ideia está inclusa por causa do número 10. O 10º mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 17, vou colocar aí na sua tela para você. Êxodo 20, 17, olha só. Não cobiçarás a casa do seu próximo, não cobiçarás a mulher do seu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. A cobiça que aparece nesse texto, cobiçar a casa do próximo, cobiçar a mulher do próximo, cobiçar o servo do próximo, a serva do próximo, o boi do próximo, até o jumento do próximo. A pessoa está cobiçando. Essa cobiça, ela está muito ligada ao sentimento de inveja, que está ligado ao sentimento de comparação. Cobiçar aqui implica na inveja, que vê o que o outro tem, compara com o que eu não tenho e carrega o peso, a dor emocional de não apenas desejar ter o que o outro tem, mas muitas vezes em desejar fazer o outro perder o que ele tem. Na dor psicológica de que na comparação me falta. E aqui é importante a gente entender que a natureza humana caída tende a construir seu valor baseado no que tem, e o que tem é baseado na comparação. Eu valho quanto tenho, e o que eu tenho só é de verdade se o outro tiver menos. Você já deve ter notado isso, claro que não com você mesmo, com outra pessoa. Você já deve ter notado que o carro novo do indivíduo só é bom se
o amigo dele tem um carro pior que o dele. Se ele tem um carro novo, mas o vizinho comprou um mais novo e um melhor, então o carro dele não é tão bom assim. Porque nós valorizamos o que temos na comparação com o que não temos. É natural da alma humana. E cobiçar aqui está ligado a essa sensação emocional de comparação, inveja, ligado a desvalor, perspectiva de desvalor. E essa cobiça, ela acontece porque a nossa alma está descontente e ingrata, porque a nossa alma não consegue perceber o que tem. E isso está diretamente ligado ao número 10. Quando a comparação e quando há inveja e quando há cobiça e quando o desejo de que o outro perca o que tem, porque ele tem mais do que eu, porque eu sou mais digno do que ele e eu não tenho e ele tem, quando isso acontece, significa que nós não entendemos o número 10. Significa que nós não percebemos que Deus sempre vai nos dar o necessário para hoje. É isso que está por trás da oração do Pai Nosso, que diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É claro, gente, que quando o tempo vira e quando a gente sai do inverno e vai para o verão, claro que a gente vai ter mais do que precisa para hoje. Às vezes, Deus abençoa tanto a gente que a gente tem para hoje, para amanhã, para uma semana, para 2, para 50 semanas. Para o resto da vida, às vezes, a nossa lavoura produz muito. Mas o que não pode? O que não pode é eu ficar insatisfeito quando eu tenho apenas o de hoje. Quando eu tenho apenas o de hoje, eu preciso me lembrar do número 10 e me lembrar que Deus é fiel e Ele nunca, 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 nunca vai deixar faltar o suficiente para hoje. O número 10 é o número do suprimento completo. Não importa o que estiver acontecendo, eu sempre estou completo em Deus. Sempre. Sempre estou completo em Deus, porque nele eu sempre tenho o que preciso. Mas eu queria isso e não tenho, então é porque você não precisa. Pode acreditar em mim, porque Deus sabe mais do que você das coisas. Ele fez uma promessa, e a promessa dele está ligada ao número 10. Ele vai te dar o pão de hoje. Sabe, tem um texto de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, Paulo estava preso em Roma e estava sem grana para custear a estadia dele em Roma. Eu sei que isso parece estranho para a gente no Brasil, porque no Brasil quem está preso é da responsabilidade do Estado, é o Estado que sustenta quem está preso. Mas em Roma era o preso que se sustentava. Então, você vai preso, tem que pagar a conta do hotel. E Paulo estava num aperto lá. E o povo de Filipenses, os filipenses da cidade de Filipos, mandaram uma oferta gorda para Paulo lá na prisão. E lá na prisão, Paulo manda uma carta de volta para eles. E na carta, Paulo agradece pela oferta. Mas ele diz assim: não estou precisando de nada, não. Por que Paulo fala para os filipenses que ele não estava precisando? Porque ele não queria que os filipenses ofertassem por causa da necessidade dele. Ele queria que os filipenses ofertassem porque a oferta era uma oferta ao Senhor, o Deus de Paulo. É por isso que Paulo, nesse capítulo 4 de Filipenses, ele fecha no versículo 19, falando assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. O que Paulo quer dizer quando ele fala o meu Deus é: vocês semearam na minha vida, o meu Deus vai fazer vocês colherem porque vocês semearam na minha vida. E nessa conversa, no versículo 15 desse capítulo, falando do mesmo assunto ainda, Paulo diz assim: eu não estou interessado nas suas doações, mas tem uma coisa que me interessa, que isso vai gerar crédito na conta de vocês diante de Deus. Mas o ponto onde quero chamar a sua atenção é para a fala inicial de Paulo. Ele diz: eu não estou precisando da sua oferta. Por que eu não estou precisando da sua oferta? Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ficar contente quando sou honrado, quando sou humilhado, na abundância, na escassez, tendo muito ou tendo pouco.
Eu sei ficar contente em todas as circunstâncias, porque eu posso vencer todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. E a ideia de Paulo está diretamente ligada com essa ideia do número 10. Sabe, quando eu entendo que Deus está na minha vida, se eu estou no inverno, Deus está comigo. Se eu estou no verão, Deus está comigo. Na abundância e na escassez, Ele é meu Deus. Na honra e na humilhação, Deus é meu Deus. E como Ele é meu Deus, Ele não vai deixar me faltar o básico. Nunca. O número 10 faz eu me lembrar que o que eu preciso para viver, Deus vai me dar. Porque o número 10 é o número do suprimento completo. O que eu preciso para hoje, Deus vai me dar. Mas também o número 10 significa que Deus não vai deixar o mal vir contra mim, a não ser na medida exata para me edificar, para me construir, para me melhorar. Porque o mal que vem contra mim também está vigiado por Deus. O bem não me faltará, porque Deus não deixa. O mal não ultrapassará, porque Deus não deixa. O número 10 fala disso. O mal não vai passar de 10. E o bem não vai ser menos que 10. Então, o 10 esse, não é mais nem menos, é o exato. Esse é o ponto limite. Esse é o ponto limite do mal e esse é o ponto limite do bem. Por isso Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Na honra, na humilhação. No mal e no bem. Aliás, no bem e no mal, que a honra é o bem. E a humilhação é o mal. Na abundância, na escassez. Tudo na minha vida está regulado. O número 10 é essa regulação. O mal não passa, não ultrapassa o 10. O 10 é o ponto onde vai me fazer bem. Porque às vezes o mal faz bem, mas às vezes o mal faz muito mal. Então Deus não vai deixar chegar no ponto de fazer muito mal. Vai chegar ali e ele para. Não vai ser mais do que isso. Mas o bem, a gente dá conta de viver com pouco bem. Mas chega um ponto que se passar demais para baixo, vai fazer muito mal pra gente. Deus também não vai deixar, então o 10 está ali. Nesse limite, nem mais, nem menos. É por isso que Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E esse contentamento é que está aparecendo no 10º mandamento, dizendo assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o servo do seu próximo, nem a serva do seu próximo, nem o boi do seu próximo, nem o jumento do seu próximo, por causa do número 10. Não cobiçam, porque você não precisa. Deus está cuidando de você. O que você não tem é porque não é para ter. Pelo menos não agora. E quando chegar a hora de ter, Deus vai mandar, porque Ele sabe a hora de ter. O que não chegou hoje é porque não é para hoje. Para de cobiçar o que é dos outros, para de sentir inveja, para de se comparar. Você tem tudo que precisa em Deus. Ora comigo, porque o nosso tempo acabou. Senhor, Deus de Abraão, em nome de Jesus, eu clamo por intervenção do Senhor. Eu clamo para que o Senhor traga um milagre que o teu filho, a tua filha que está ali do outro lado da tela, precisa. Senhor, enquanto ele ouvia essa palavra, o coração dele se perguntava, será que é verdade? Será que Deus não me deixará faltar nada? Será que é verdade que pelo menos o mínimo necessário eu sempre vou ter? Será que isso é verdade, Senhor? Socorre teu filho, porque ele está precisando do mínimo necessário agora. Traz o socorro para o teu filho, porque o Senhor é o Deus do suprimento. O Senhor é o Deus que é pastor e que nada faltará. Traz o socorro que o teu filho precisa. Traz a ajuda necessária. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e até o próximo episódio, que será o último. A gente já fechou todos os 10 mandamentos. O próximo vai ser uma conclusão sobre tudo isso. Tá bom? Deus te abençoe.